Olá, alunos do oitavo ano A. Vamos iniciar nossa terceira aula de matemática com o conteúdo de equações do primeiro grau com duas incógnitas e sua representação gráfica. Será uma revisão do nosso capítulo 2, que se encontra na página 66 a 77 do nosso manual do aluno. Então vamos lá, equações do primeiro grau com duas incógnitas e sua representação gráfica. Então, uma introdução, né? O assunto de equação, conteúdo de equação, nos traz o quê? Então, precisamos identificar que em uma equação do grau 1, os valores das incógnitas x e y estão ligados por uma relação de dependência. Ou seja, existe uma relação entre x e y, tá? E aí a gente atribui valores em cada situação e vamos ver em seguida. Reconhecer que as soluções de uma equação do primeiro grau são representadas por meio de um par ordenado. Ou seja, cada x e y que nós temos, esse par ordenado, ele também é um ponto, e que nesse caso estamos representando por P. Então, ponto P, ele tem um valor para x, um valor para y, ou vários valores para x e y, dependendo também da situação. Podemos também representar uma equação de grau 1 como linear, quando as soluções no plano cartesiano formam pontos colineares. Então, vocês já viram em DG, né? Em desenho geométrico, a gente fala que com pelo menos dois pontos traça-se uma reta. Então, quando formamos uma reta, ou seja, temos pontos colineares alinhados, então pode-se dizer que essa equação é uma equação linear, tá? Que forma uma reta. Tá? Então, o nosso assunto inicia na página 66, onde tem aí o início de algumas situações. Dando sequência, alunos, falado em relação de dependência, analisemos a seguir. Então, vamos para a prática, né? Se a gente pegar essa primeira situação, que também está no manual, na página 66, ele volta no assunto do camping, que nós até vimos nas nossas últimas aulas presenciais em sala, né? A questão do camping. Então, em determinado camping, há 20 alunos e duas práticas esportivas. Então, eu tenho alguns alunos que escolhem o esporte rafting e tenho alguns alunos que preferem o mountain bike. E aí, o que acontece? Quando eu falo que são 20 alunos, a gente pressupõe, parte do princípio que todos participam, tá? Então, há alguns agrupamentos possíveis, ou seja, alguns valores possíveis para x e y. Então, já estou dando uma prévia para vocês. São dois esportes. Eu posso representar esses esportes em duas modalidades, ou seja, em duas incógnitas. Daí o nome de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, eu posso não ter nenhum aluno no rafting, ou seja, 0, e posso ter 20 no mountain bike. É uma situação possível? Sim. Uma outra solução, posso ter 4 alunos no rafting e 16 no mountain bike. Ou 8 no rafting e 12 no mountain bike. Ou outras possíveis soluções, posso ter 12 numa modalidade, mais 8 em outra, ou 16 para 4, ou 20 também com 0. Tá? Então, são algumas opções ao qual a gente pode dividir, distribuir. Fica nítido, então, a questão da dependência. Eu tenho 20 alunos que eu posso trabalhar com diferentes formas. Um outro exemplo, numa sala de aula. Se eu tiver 15 alunos numa sala de aula, eu posso fazer duplas, eu posso fazer trios, quartetos, quintetos, né? Desde que eu redistribua esses alunos de alguma forma e dê o total da sala. Tá? Voltando para esse exemplo, perceba que a relação de dependência se comprova, pois nos dois esportes juntos totalizam as 20 pessoas em diferentes agrupamentos. Então, esse é o primeiro foco para a equação de primeiro grau. Eu preciso ter uma consciência que existe uma relação entre incógnitas e que essas incógnitas vão representar determinadas situações diferentes que eu posso
resolver ou elaborar. Podemos atribuir incógnitas a essas práticas esportivas, como R para rafting e M para mountain bike. Então, pegamos aí as iniciais dos esportes. Na matemática de praxe, a gente usa muito x e y. Ou, caso apareça outras incógnitas, x, y e z, né? X, y e w. Já vimos muitos exercícios juntos aí também nas aulas presenciais, tá? Então, a representação das incógnitas, a escolha das letras das nossas variáveis, independe, não interfere nem vai influenciar nos nossos cálculos, tá? Então, esse item se encontra na página 66. Avançando, então, foi dada aí essa situação, considerando a situação anterior descrita, podemos representá-la por uma equação. Então, se atribuímos R para uma modalidade e M para outra, e aí eu crio uma equação. Eu consigo equacionar essa situação falando que R mais M é igual a 20. Mas por que 20, professor? Porque se a gente voltar lá um slide anterior, falamos que é o total de pessoas nesse camping. Então, se eu tenho apenas duas modalidades esportivas ofertadas, essas duas modalidades juntas tenho que ter as 20 pessoas. Tá? Então, eu estou representando uma situação, trazendo para uma expressão matemática. Agora, tem a nossa legenda aí. A gente pode concluir que R é a quantidade de pessoas no rafting, M está representando a quantidade de pessoas no mountain bike e 20 é o total de pessoas. Então, aquela prática de trazer o que está em linguagem comum, né, em língua portuguesa, trazendo para a nossa linguagem matemática calculista. Repare que na situação equacionada há duas incógnitas, tema desse nosso estudo. Bom, continuamos aí na página 66, avançando. Outras tabelas a construir. Então, o manual de vocês, oitavo, tem alguns exercícios de aquecimento até chegar no aplicando. Então, estamos resolvendo aqui juntos por essa videoaula, para que vocês consigam exercitar esse aquecimento. Caso algum aluno ficou com alguma dificuldade em um ou outro exercício do aplicando, vocês tenham subsídios aí para retomar o exercício ou refazê-lo, tá? E tirar dúvidas aqui comigo também. Bom, vamos analisar mais essas duas tabelas. A primeira, nós temos aí, relação de dependência. Eu tenho tempo em segundos relacionado com a distância percorrida em metros. Então perceba que assim, quando eu tenho 0 no tempo, 0 segundo, eu não percorri nenhum metro. Agora, quando passa-se 1 segundo, eu percorro 3 metros. Ou seja, eu consigo identificar aí a relação. 2 segundos, 6 metros. 3 segundos, 9 metros. 4 com 12. 5 para 15, 6 para 18, 7 para 21 e assim por diante. Observe que na relação em tempo zero há distância zero. Porém, a partir do primeiro segundo, há uma relação de 1 para 3. Trata-se de uma relação triplicada. Então, eu poderia até continuar essa tabela. Se eu sei que a relação é de 1 para 3, no oitavo segundo, 8 vezes 3, eu sei que eu teria percorrido 24 metros. E assim por diante. 9 vezes 3, 27 metros, tá? Então, a equação ela nos traz informações. Analisando aí a segunda situação, segunda tabela, é o tempo em minutos e a distância em metros. Então, continua nas mesmas unidades de medidas. Só que aí ele já vai entrando, dizendo que nós temos a abscissa ordenada. A abscissa é o nosso eixo X, que são os números que ficam aí na horizontal do nosso plano cartesiano, né? Os números deitados, no português claro. E nós temos o eixo da ordenada, que é o nosso eixo Y. São os valores que ficam no eixo vertical, os valores em pé, no português bem claro. E aí, claro, temos valores positivos e negativos, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda,
quanto para cima ou para baixo nos dois eixos. Agora, analisando essa tabela, ó, nós continuamos com 0 e 0, ou seja, no minuto 0, eu não andei nenhum metro. Continuo, ou seja, eu estou parado, certo? Agora, a partir do primeiro minuto, eu ando 5 metros. Ou seja, eu consigo analisar que a relação agora é de 1 para 5. Se eu dobrar esse tempo, em 2 minutos, eu também dobro a quantidade da distância, né? Ou a distância percorrida. Então, 2 minutos eu vou percorrer 10 metros. 3 minutos, 15. 4, 20. 5, 25. 6, 30. E assim por diante. Ou seja, se a relação é de 1 para 5, 7 vezes 5, 35. Em 7 minutos eu teria percorrido 35 metros. Tá? Então preciso, em cada situação, entender o que está sendo passado para vocês. E veja, alunos, que cada valor de x e y forma pares ordenados quintuplicados. Por que quintuplicados, professor? Porque a relação é de 1 para 5. Então eu consigo ver o que está sendo essa relação de dependência, tá? De quanto para quanto, né? Isso é importante analisar. E a gente consegue analisar aqui também que cada x e y formam um par ordenado. Nós falamos que cada par ordenado é um ponto num plano cartesiano, ou seja, no nosso gráfico. Vamos chegar lá. Então, observando os pares formados: 0 com 0, 1 com 5, 2 e 10, 3 e 15, 4 com 20, é um outro par ordenado, 5 e 25 e 6 e 30. Esses exercícios eles estão entre as páginas 67, 68 e 69 do nosso manual. Tá? Então, volta um pouquinho, podem completar os exercícios e responder outras questões aí que ele pergunta, de sim ou não, de justifique sua resposta, tá? Bom, avançando. Temos aí mais 2 casos para análise. Mais casos a construir com relação de dependência. Então, novamente, nós temos a grandeza tempo em relação à grandeza distância, o tempo em minutos e a distância em metros. São as nossas unidades de medidas. Agora, olha que interessante nessa outra tabela. Quando o meu tempo está parado, né, eu tenho 30 metros a ser percorrido. Aí, quando passa-se 1 minuto, me faltam agora 29 metros a percorrer. Se passar mais 1 minuto, ou seja, 2 minutos após, me falta 28 metros a percorrer. E assim por diante. Tá? Então, depois de 3 minutos, falta 27. Depois de 4, 26. Ou seja, a relação é sempre 1 a menos. É uma relação inversa. Nós vamos ver isso ano que vem também no 9º. Uma relação de grandezas inversamente proporcionais. Vocês já tiveram alguns exercícios também disso no 7º, ano passado. Tá? Então, perceba que o tempo, quanto mais eu aumento o tempo, né, o que acontece com a minha distância? Ela vai diminuindo, é uma relação inversamente. Observe que na relação a cada segundo que passa, é 1 metro a menos que falta percorrer. Então, grandezas inversas. Bom, e aí na próxima tabela, nós temos também o tempo em segundos com a distância em metros. E aí é 0 com 0, 5 com 10, ou seja, 5 segundos vamos ter percorrido 10 metros, 10 para 20, 15 está para 30 e 20 para 40. Se eu analisar essa tabela, o que está acontecendo? Está dobrando, né? Então, se 5 segundos eu ando 10, em 10 eu ando 20, em 15 eu ando 30. Está dobrando. Veja que, após o zero, cada valor de x gera o dobro de y. Então, estou duplicando aí a relação de dependência. E aí a gente também encontra pares ordenados. Então, para cada x e y, se verificarmos, nós temos os pares 0, 0, 5 e 10, 10 e 20, 15 e 30, 20 e 40. Esses exercícios e essas tabelas estão na página 70 para consulta
e fixação aí para quem for retomar, completar. Bom, perceba que em todas essas 3, 4, 5 tabelas que vimos, ele deu a informação sobre pares ordenados e pontos. Para quê? Para que a gente consiga, tenhamos subsídios aí para representar essas situações de forma gráfica. Então, representação gráfica das equações do primeiro grau com duas incógnitas. Reanalisando os pares ordenados localizados na última tabela. Relembrando, é o 0 com 0, 5 e 10, 10 e 20, 15 e 30 e 20 e 40. São os nossos pares. E respeitando os valores para x, que é o eixo das abscissas, horizontal, e os valores de y, que estão nas ordenadas, que é o nosso eixo vertical. Então temos que respeitar. Eu não posso, em hipótese alguma, inverter. Ah, professor, mas o par ordenado 5 e 10 é o mesmo que 10 e 5? Não. Os valores invertidos, eu mudo totalmente a posição do meu ponto no gráfico. Tá? Então ele pode ser que ele fique do outro lado do plano. Né? Ele saia da direita, vá para a esquerda, ele saia da parte superior, vá para a parte inferior do gráfico. Então tem que respeitar total as posições de x e para y. Então muita atenção nesses exercícios que aí vocês vão rever, refazer, tá? Indo para a representação, temos uma representação destes pontos no plano cartesiano, onde fazemos a correspondência, ou seja, para cada valor de D, 1 em T. Percebam que ele já mudou, que era x e y, e especificamente para esse exercício, os valores de y, ele está na variável D, e os valores de x está na variável T. Por quê? Porque são as grandezas dessa questão, t de tempo e d de distância. Mas continua x e y. Tá? Agora, representando essa equação, nós encontramos d de distância igual a 2 vezes t. Ou seja, eu estou falando que a distância é o dobro do tempo. Realmente, se a gente for reanalisar os pares, 5 e 10 é o dobro. Sempre o meu tempo é o dobro, né, da distância. Tá? E aí, montando no plano cartesiano, vocês vão ter já a malha quadriculada no manual. Tá? No caderno vocês podem, ou nas folhas que nós fizemos na aula passada, vocês podem aí, de forma certinha, né, usando aí os nossos materiais de DG, quem tem, régua, né? Vocês podem usar, traça os dois eixos e localiza os pontos no plano cartesiano. Então, localizamos o 5 com 10, o 10 com 20, sempre primeiro o x e depois o y. 15 com 30, 20 com 20 com 40 e 25 com 50. Ou seja, a gente obteve o que? Pontos alinhados. E aí, como eu tenho alinhamento de pontos, eu consegui traçar uma reta. E fechando aí esse assunto, nós temos uma reta crescente. Perceba que ela vai subindo, né? Uma reta crescente que dá para a gente calcular outros pontos se fôssemos continuar. Tá? Esse item se encontra na página 71 do manual. Analisando aí mais dois casos, pares ordenados. Nós temos os pontos A, B e C. A tendo como x e y 6 e 30. O ponto B 15 e 30 e o ponto C 0 e 30. Graficamente, o que nós temos? A localização dos pontos. Percebam que o 6 está um pouquinho depois do 5 no eixo X. E ele vai subir até o 30, lá onde nós marcamos o ponto A, lá em cima. 6 saindo do X até o 30 no Y, lá em cima. A mesma coisa com o ponto B, só que agora saindo do número 15. Então eu vou lá, traço a reta saindo do 15 e subo até o 30. E aí eu marco, eu localizo o ponto B também lá em cima. E o ponto C, 0 e 30. O 0 significa que ele está no 0x. Ou seja, ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Ele está no nosso ponto de origem, que é o 0, 0. Ele está no eixo de origem.
só que ele tem que subir até o 30 no y. E aí a gente marca o ponto bem em cima do eixo, ó, né? Ele está ali bem no 30. A gente marca o ponto C. Tá? Então, a localização de pontos bem tranquilo. Vocês já até fizeram com papel quadriculado em aulas presenciais. Agora, segunda representação, nós temos outros pontos ou pares ordenados. São eles 0 e 2, 1 e 7, 2 e 12, 3 e 17, 4 e 22 e o 5 com 27. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos para a gente localizar no plano cartesiano. E aí é o mesmo critério, eu localizo onde que está o 0? No ponto origem, eu vou subir até o 2, ó, marco o primeiro ponto. Depois o 1 com 7, marco o segundo ponto. Ó, o último ponto vai ser o 5 com o 27, ó. Tá lá em cima, ó, 5 com 27. Certo? E aí, vocês percebam que a reta também é crescente em todos esses casos, só que ele termina lá em cima, ó, passando dos 50. Por quê? Porque na hora que eu for traçar minha reta, eu posso dar continuidade a ela. Porque subentende-se que a reta é o quê? É uma sequência de pontos, de infinitos pontos. Né? Eu preciso ter só no mínimo 2 ou mais pontos para determinar a amplitude dessa reta, a inclinação da reta, se ela vai ser crescente, decrescente, constante. Tá? Então, se fôssemos continuar os pontos, a gente localizaria todos os demais dessa reta. Esses dois exercícios estão na página 72, para completarmos. Bom, essa foi a nossa terceira aula de revisão. Quero agradecer, grato por mais esta videoaula. Revejam o vídeo da aula 2, alunos, e respondam o nosso NET Quiz 3. Espero que a revisão os ajude a focar mais nos estudos online. Estou à disposição de todos. Até a próxima, ilustres. Um abraço, professor Renato Palladini, Matemática e suas tecnologias.